é a mesma que esquenta o café e levanta o Brasil todo dia. E esse gás não existe igual. É líder em segurança, preferência nacional. A chama que aquece o Brasil se chama nacional. Como o nosso botijão pratinha não tem nada igual. Se é pro fogão, pro chuveiro ou pra sua empresa, escolha o Nacional Gás, com certeza. Todo brasileiro tem essa chama, né? O bar do seu José, tem. O café da Maria, tem. A empresa do Gilson, tem. Todo mundo confia, tem. A chama do Brasil vem da Nacional, é ela que eu prefiro também. Nacional Gás, todo brasileiro tem essa chama. Nacional Gás. Mulheres de gás que nos acompanham de tantos lugares desse Brasil lindo, e homens de gás também, que torcem por nós, que dão essa força para que a gente chegue, né, em todo esse Brasil. Muito obrigada pelo carinho, pela torcida, pelo apoio de todos vocês. Hoje estamos aqui, Ana Benício, Rita Frechedelo, Fernanda Almada e Márcia Guimarães, com uma responsabilidade grande de trabalhar o tema Mães de Gás, o ser mãe, e ainda por cima dar de conta de equilibrar, né, essa maternidade com liderança, coragem e transformação dentro e fora das revendas de gás, né? Nesse dia a dia tão agitado, tão desafiador, a gente conseguir equilibrar aí esses vários pratos e ser feliz. E ter uma família em harmonia, próspera. É sobre isso que nós queremos conversar hoje, né? Eu tenho um respeito e uma admiração tão grande pelas mães, né? Ainda não sou mãe, vocês sabem que esse é o maior sonho da minha vida e logo, logo realizarei. Mas sou filha, né? Sou filha de uma grande mulher que me inspira e me motiva a estar aqui, olhando para todas vocês e dando os parabéns nesse dia tão especial. Agora, 8 horas da manhã do Dia das Mães, do dia 10 de maio de 2026, esse episódio está indo ao ar. E muitos de vocês devem estar aí tomando aquele café da manhã gostoso, em família. E é esse o combustível, esse é o verdadeiro gás que nos move por toda a vida. É esse amor que só existe dentro da nossa família. E que ninguém como as mães sabe muito bem como alimentar, como acender a chama desse amor que move as famílias desse Brasil. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindas, meninas maravilhosas, né? Quero dar as boas-vindas e passar a palavra para cada uma também, dar um bom dia aí e saudar o nosso público que nos assiste. Começando por ela, Rita Frechedelo. Oi, gente, bom dia, tudo bom? É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando desse momento de partilhas. Obrigada, Ana, por estar conduzindo esse momento, Márcia, por ter aceitado estar conosco, Fernanda, é um prazer imenso. E mês de maio, esse mês das mães, é um mês que mexe muito comigo, mas o que eu posso dizer para as mães que estão nos assistindo, que elas cuidem-se, porque
a gente só consegue dar o que tem. Aí a Ana falou de presença. Eu digo que, mais do que presença, a gente precisa estar em sintonia com as pessoas que a gente carrega. Maternar empreender é um desafio muito grande. Mas a gente, eu digo que as mães de gás, nós, mães de gás, mulheres de gás, a gente já nasce com esse combustível vibrando. E que a gente põe o pé e vai embora e no final dá tudo certo. É isso. Show de bola! Essa é a nossa Ritinha, maravilhosa, nossa mulher de fé na Rede Mulheres de Gás. E agora, falando de fé, já vou chamar outra mulher de fé maravilhosa, que, além de tudo isso, ainda é escritora, né, Marcinha? Nossa, acho que só tem mulher de fé nesse grupo aqui. Hoje só tem mulher de fé. É verdade. Graças a Deus, né? Mas que prazer, que honra estar aqui nesse dia especial, né? Falando para essas mulheres, para nós mulheres, que a mulher é a energia da casa, da cozinha, né? A chama que aquece os corações, assim. E que seja num cafezinho quente, no pão de queijo quentinho, ou no almoço de domingo ali, a mãe está sempre aquecendo a casa. Eu acho que a mãe é a energia da casa. Então, que hoje todas vocês tenham um dia lindo, abençoado, com muito amor, com muito carinho, como todas merecem. Uma coisa linda, já está dando para sentir que esse episódio, eu acho que vai ser o episódio mais lindo da nossa trajetória, hein, Rita? A emoção está no ar. E agora, essa mulher de fé e força também, né? Fernanda Almada, muito obrigada por estar conosco. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, me sinto extremamente lisonjeada, né? Só mulheres aí de fé, energizadas, e o dia de hoje é um dia, eu acho que é a data mais especial do ano, né? Para a gente que é mãe, para a gente que quer empreender, para a gente que está ali no ramo, né, de GLP, então, que todas essas mães, todas essas mulheres aí, que elas sintam o amor, né? Que elas se cuidem, que elas sintam o amor do dia de hoje, né? Que é um dia para a gente retribuir esse amor, para a gente poder receber o amor que é a maternidade, né? Perfeito. Somos canais, né? Quando a gente fala de energizadas, é muito mais do que a energia do GLP, né? É a energia que nos move, né, na vida. E essa energia, para quem acredita, né, vem lá de cima, vem lá do alto, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês três é uma pergunta que muitas vezes passa desapercebida, mas a maternidade pode ser enxergada como a nossa grande escola de liderança na vida, né, meninas? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: ser mãe empreendedora no segmento de gás exige uma força silenciosa, muitas vezes. Em que momento da trajetória de vocês perceberam, se deram conta que essa maternidade também era, talvez, a sua maior escola de liderança na vida? Contem para mim. Quem quer começar? Uma responsabilidade grande, né? Puxar ainda a conversa, mas assim, realmente ser mãe e ser empreendedora é viver conflitos silenciosos e profundos diariamente, né? A gente falar que nada tem uma receita, uma fórmula, nem para você educar um filho, nem para você gerir uma equipe. Na realidade, você descobre, desperta que você vai tratar pessoas, cada um com uma particularidade, né? Cada uma vivendo uma realidade. E o ponto fundamental, eu até fiz uma colinha, mas como eu falei, a gente acaba, né, se perdendo depois e vai falando outra coisa, mas alguns pontos fundamentais que para mim é saber que sozinha eu não conseguiria nem empreender, nem ser mãe, muito menos conciliar essas duas coisas juntas, né?
que a minha equipe faz toda a diferença no meu negócio, e que a minha rede de apoio, hoje, num dia especial, a minha mãezinha que está no céu, que não está mais comigo aqui, foi meu apoio, foi tudo para mim. E, então, eu tive o privilégio de poder trabalhar com tranquilidade, porque eu tinha meus filhos em segurança, né? Ter coragem e fé nos dias difíceis, manter o equilíbrio mesmo sob pressão, e ouvir e entender as situações, vendo a realidade de cada pessoa, mas sem deixar de ser firme, porque assim como mãe, eu posso ser amorosa, dedicada, mas quando eu precisei falar firme com meus filhos, o não é não, né? Isso também vale para a empresa. Então, você vê que parece complicado, mas no fim é tudo muito parecido, né? Então, buscar sempre o equilíbrio, porque não existe uma fórmula única, né? É o meu ponto de vista. Muito bem pontuado, né? E muitas vezes, em casa, né, você precisa educar, é um desafio muito grande, né, Marcinha? Então, às vezes, você dar um comando com amorosidade, nem sempre aquele comando, né, é obedecido na mesma hora. E ser uma mãe presente, uma profissional forte, esposa equilibrada, oh, meu Deus, né? Uma mulher emocionalmente controlada, oh, Senhor, né? Sonho de consumo de todas nós, né? Não é tão simples assim. Não mesmo, né? Quer falar, Fernandinha? Pois eu vejo, quando a Marcinha já está com os meninos dela já maiores, né? Ainda os meus estão um pouquinho menores, mas assim, quando eu olho para trás e vejo a maternidade, como que eu falo por mim, como que eu me tornei um ser humano melhor, sabe? A maternidade, ela te faz isso, é uma doação e que nem sempre você vai ter essa reciprocidade, você não faz pensando em receber, né? Então, a maternidade, quando eu olho para ela, eu falo tanto que eu melhorei como ser humano, quanto que eu melhorei para lidar com os nossos colaboradores, o quanto a gente tem mais empatia com outras mães, né? Então, eu o tempo inteiro, principalmente, por exemplo, na nossa equipe, as mães dos meninos, né, ficam até meio enciumados, assim, eles falam que eu fico puxando sardinha assim para o lado delas, mas é porque a nossa sobrecarga é muito maior. Essa conta, por mais que a gente tente bater ela e falar que são iguais, não é igual, sabe? A gente sempre vai estar ali tentando acertar, a gente sempre vai ter uma dúvida, a gente vai deixar o filho em casa e querer estar na empresa, a gente está na empresa e pensa nos filhos que estão em casa, que tem prova, que tem isso e que precisam da gente. Então, a gente fica nessa balança, né? A gente vai tentando ali administrar isso tudo. Então, a maternidade com esse ramo, eu vejo que ela foi muito positiva, né? Mesmo a gente lidando todos os dias com algumas dificuldades, né? De tentar equilibrar isso, tanto emocionalmente, tanto né, no ramo. Então, a maternidade ela só veio a somar, né? E a evoluir, que eu vejo que nós mulheres nós precisamos cada dia evoluir como ser humano, como né, profissionais, como mães. Então é isso que eu vejo. Que coisa linda, né? Ser humano, eu sempre digo que nós não somos, nós estamos, né? A gente está sempre em evolução, precisa estar. Tem um ditado, né, oriental que diz que todas as vezes que um rio, tudo muda. Nem o rio é o mesmo, nem nós, né? Então, estamos aí sempre em evolução e aprendendo uns com os outros, né? E, Ritinha, conta pra gente como que essa escola de liderança chamada maternidade transformou a sua vida aí. Ana, eu digo que o meu maior empreendimento, maior empreendimento foi minha filha mais velha, né? E assim como a Marcinha, ela teve o privilégio de ter uma rede de apoio segura com a mãe, eu tive com a minha sogra. Então, até os meus 6 anos
até os 6 anos de idade da minha filha mais velha, a gente cresceu num lar seguro, estruturado, todo mundo junto. A família do meu esposo é uma família muito, muito amorosa, muito fechada, todo mundo se protege muito. E assim, eu trabalhava e a Bruna ficava com a minha sogra, e de repente eu tive que tomar uma decisão pela família, né? Eu tive que tirar a Bruna, a minha filha mais velha, desse ambiente seguro, que era estar com os avós, com os primos, da escola, que ela foi alfabetizada, e eu tive que arrancar ela desse ambiente e trazer para uma cidade completamente desconhecida para ela, como para o meu esposo. Para mim também era, porque eu sou cearense, mas eu nunca tinha morado em Fortaleza. E, assim, foi aí onde, assim, a gente vai exercendo. Eu descobri que eu tinha uma força, uma capacidade de liderar e resolver que eu desconhecia. Até então, eu desconhecia, né? Então, assim, a gente vai se descobrindo, como diz a Ana, a gente não a gente está liderando, empreendendo todo dia, toda hora, a todo minuto. Então, assim, eu fui me descobrindo uma força que eu desconhecia e fui desbravando tanto desbravando e conciliando esses pratos. Minha filha cresceu dentro de uma revenda, depois dos 6 anos até os 12, 13, 14 anos, foi dentro de uma revenda de gás. E depois eu digo que a Chama Azul, que é a minha empresa, a nossa empresa, é o meu segundo filho, né? Porque depois veio o terceiro, que é a Fernanda, a terceira, e o quarto, que é o João Pedro, né? E é isso, assim, mãe, a gente liderar, educar, formar. Todo dia você é uma escola, é a maior escola, como bem a Fernanda citou, a gente se torna uma pessoa muito mais generosa, amorosa, a gente se coloca muito mais no lugar do outro, a gente se torna um ser humano muito, muito melhor, a gente descobre de verdade o que é o amor incondicional. Na realidade, Ana, desculpa, vou te interromper, é que normalmente quando a gente tem algum amigo que não tem filho, né, uma amiga que não é mãe ainda, mas depois ela fala, mas como vocês não me falaram que era assim? Como vocês não me falaram que era esse amor? Aí a gente responde, é que não adianta, é só vivendo para sentir. Então, assim, o sentimento, né, materno, realmente também para os pais, quando tem, mas a mãe é diferente, a criança já está ali, vivendo dentro dela, né? É só vivendo, né, Rita, né, Fernanda? Não é exatamente isso? Você só tem um, Fernanda? A minha primeira filha, eu tenho 2. Ah, 2. E eu fico pensando assim, que o meu pensamento quando eu tive a minha primeira filha, era assim, como que eu tive ela com 27 anos, né? E aí eu falo, como que eu pude viver 27 anos sem essa menina? Porque é um amor, é uma coisa, assim, que eu vou falar para vocês. Eu desconheço um sentimento tão puro quanto a maternidade. Coisa linda. Na minha vida, eu nunca tive uma coisa tão... Você tá com raiva e você querer abraçar e dar beijo. Tem base. É coisa linda. É assim que nasce uma mãe também, né? Junto com os filhos. Que coisa linda. Então, a segunda pergunta, né? Eu já vou puxar logo a Fernandinha aí, que falou por último, é sobre essa dinâmica, né? O mercado de energia, GLP, historicamente, né, é visto como um ambiente predominantemente masculino, né? Então, como a experiência de ser mãe influenciou também na sua forma de ocupar espaço, tomar decisões e construir relações nesse setor? Porque hoje você é uma grande referência, né, no mercado. Vocês, na verdade, né, maravilhosos. Então, conta aí pra gente. Então,
O ramo de GLP ele é predominantemente masculino, né? Isso é um fato, né? Então, por posicionamento, precisamos ter uma postura mais firme, né? Mais enérgica, uma postura que impõe respeito, porque vamos lidar com pessoas, né? Principalmente neste ramo específico, com pessoas de todos os tipos sociais, né? Então, a gente precisa se posicionar melhor, a gente precisa liderar, usar formas, né, de colocações, até com as próprias mulheres que trabalham nas nossas revendas, porque hoje em dia existe uma agressividade muito grande, né, em cima das mulheres. Então, essa forma também de liderar e da gente estar ali quase que diariamente impondo esse respeito e trazendo nossa equipe feminina para mostrar esse lado de respeito, né? Então, é um trabalho mesmo de formiguinha ali de todos os dias, né? Da gente mostrar o nosso ponto de vista, de sermos responsáveis por essas mulheres, porque é isso, né? Legalmente, né? Nós somos responsáveis por essas mulheres dentro da nossa empresa. E por esse ramo ser tão machista, a gente precisa de se posicionar, né? E a gente precisa de ter parceiros que abracem isso com a gente, né? Então, quando você tem um companheiro do seu lado que abraça e que você explica, e que você mostra, e que você fala, olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da nossa equipe, que se uma mãe, uma funcionária nossa tiver algum filho que tem alguma necessidade, ela sim, para nós, ela vai ter prioridade, né? Nos pequenos detalhes, ela vai ter uma prioridade de horário, de turno, ela vai ter outros benefícios, né? Então, abraçar essa equipe, né? Abraçar essas mães, né? E impor o respeito. Eu vejo que o respeito, ele precisa de ser uma coisa que a gente tem que estar ali todos os dias, sabe? Porque são outras pessoas, são outras criações, né? Então, eu brinco muito que cada um oferece o que tem. Então, quando você lida com todo tipo de gente, com extrema diferença, né? Tanto social, quanto de educação, quanto familiar. Então, a gente precisa de estar entendendo esse contexto do outro, né? E a maternidade, ela vem positivamente com isso, porque, como eu falei anteriormente, você se torna um ser humano melhor, né? De se colocar no lugar do outro. Então, a gente precisa estar ali todos os dias na orientação, no respeito da nossa equipe, né? Fernanda, muito bem colocado. Quando a nossa rede começou, né, no dia 8 de março de 2021, olha só, Fernanda, já faz mais de 5 anos, né? A gente começou com uma live no Instagram e a gente fez uma pequena pesquisa, né? Nessa primeira pesquisa foram 47 mulheres de todo o Brasil que responderam, e o maior desafio que elas colocaram para a gente foi justamente liderar os times, né? Como liderar os times, porque muitas vezes você dá uma ordem e aquele funcionário foi criado numa sociedade ou numa realidade onde ele não deve obedecer a ordem de mulheres, ele tem que obedecer a ordem de homens, né? Não existe mulheres, né, hierarquicamente capazes ou possível, né, num ambiente possível de ser, né, ali gestora deles. Então, assim, é um trabalho de educação de base, que muitas vezes, né, veio distorcido lá das primeiras referências que aquela pessoa teve ou não teve referência nenhuma, né? Então, eu acho que o maternar é educar com amorosidade também. E você criar essa ambiência, né, é um desafio muito grande. Pode falar. E você, né, um detalhe, eu tive, nesse tempo, eu tive quatro colaboradores, 4 funcionários nossos que realmente não quiseram fazer parte.
Eles Sim. não aceitavam, eles foram conversar, né, Sim. com meu companheiro, eu nunca aceitei ninguém mandar em mim, nem minha mãe manda, eu não vou tolerar a mulher mandar em mim, e fazer ameaças, né? Sim. Então, e aí eu também não posso me posicionar e dar um passo para trás perante a isso, porque aquela empresa ela é uma empresa particular, nós não estamos no setor público, né? Sim. Então, realmente, esses 4 colaboradores, inclusive foi um excelente funcionário, mas era uma pessoa que não servia para trabalhar em equipe. Perfeito. Então, É um inegociável, né? Eu acho que todo mundo precisa ter o que são seus valores inegociáveis, né? Eu acho que o que é inegociável, né? A gente não pode abrir mão do que nós somos, né? E num ambiente onde não existe respeito. E, lógico, é sempre um desafio equilibrar essa amorosidade, né? Porque as mulheres também têm essa tendência de ser mãezona nas revendas, né? Aí confundem, né? Confundem as coisas. Se duvidar, tem colaborador que até pede a bênção, né? Não pede a bênção nem para a mãe, mas pede a bênção, né? Tem todo um respeito, todo um carinho, mas também é um ceará um pouco complicado, né? Porque a gente precisa ser firme, né? Então, achar esse equilíbrio. E a gente sempre conversa na rede que esse feminino e masculino, na verdade, são energias, né? Que todos nós precisamos achar essa alquimia dentro da gente e equilibrar esse tom de firmeza, né? Essa amorosidade e achar o nosso lugar de autenticidade, né? E é por isso que nessa rede aqui é uma grande rede de apoio também para isso. Vocês não estão sozinhas, né? Olha aqui, essas mulheres maravilhosas e mais muitas outras que estão com a gente para nos apoiar e mostrar que é possível sim, tá? Então, a próxima pergunta eu quero direcionar para a Ritinha, né? Rita, você que é uma mulher que faz 1001 coisas ao mesmo tempo, de salto alto e com um sorriso nos lábios, é ou não é? O sorriso eu garanto, o salto não é tanto. Se não é um tênis pedalando maravilhosa também, que dá tudo certo. É onde eu me encontro, eu desestresso no pedal. Entre pedaladas, entregas, responsabilidades, família e negócios, muitas mulheres, Rita, sentem culpa por não conseguirem dar conta de tudo. O que você aprendeu sobre equilíbrio, autocuidado e presença ao longo dessa jornada? Parece que essa pergunta foi feita para você, viu, Rita? Foi, pois é. Acho que não era para a Elaine, não, viu? Eu aprendi que respeito, o autorrespeito é o melhor que você pode se dar. A Fernanda falou aí de posicionamento. Eu sempre tive muita dificuldade, viu, Fernanda, de me posicionar. E é nítido, a gente circula num ambiente que é extremamente masculino, truculento e tal. E assim, essa culpa nos adoece, porque não adianta a gente ignorar, a gente precisa reconhecer e tratar. Em 2014, foi 2015, meu esposo infartou. E a liderança que todos reconhecem dentro da revenda, a liderança é a dele. Eu fico nos bastidores, na articulação, e até então, até esse afastamento dele, eu ia para cima, discutia, brigava assim, eu exigia esse lugar, Depois de ficar 40 dias ele afastado e eu tendo que assumir o meu lugar e o dele, né? Eu aprendi que esse lugar de posicionamento, a gente não impõe, a gente não conquista. A gente vai ocupando silenciosamente. Eu aprendi que um dia quando eu estava vivenciando esse
esse processo de reconhecer o meu lugar dentro desse sistema que eu atuo há quase 25 anos, eu aprendi que, assim, que isso é recente, é uma trajetória, tem quase, acho que uns 10, 12 anos que eu me trabalho, eu desenvolvi uma compulsão alimentar, bulimia nervosa, foi, assim, muito difícil para mim equilibrar, porque no final a gente não consegue equilibrar, a gente não consegue controlar, a gente consegue conviver, se harmonizar com todos esses conflitos que a gente que são impostos diariamente, no dia a dia, né? Aí, nesse período, foi onde eu tive consciência que eu precisava me afastar, assim, me recolher, olhar para mim e para depois eu avançar. Não é avançar, eu me aproximar novamente daquele lugar que eu eu não sei se vocês vivem isso dentro dos negócios de vocês, mas assim, a gente vivia num ambiente de competição. Teve uma hora que eu tive que escolher entre a minha família ou eu estar ali presente no embate, no dia a dia, querendo impor. Eu tive que escolher. E aí, aprender a atuar dentro desse sistema de uma outra forma, como a água, contornando, silenciando. Aí eu digo que eu aprendi muito, eu sou católica, né? Aí eu comecei a olhar muito para Maria, né? Para os comportamentos de Maria. Aí eu falei, gente, se eu quiser estar nesse lugar, nesse ambiente, em paz, e a gente prosperar, e a gente caminhar junto, porque ele precisa de mim e eu preciso dele, né? Nossos filhos precisam da gente bem, a empresa precisa estar bem. E aí foi aonde eu fui realmente fazer um processo um caminho de volta, de me cuidar, me tratar. Hoje já com muita, assim, paz no coração, com dois anos, quase 3 anos que eu não tenho crise de bulimia nervosa, de purgar, eu comia e vomitava, literalmente. E, assim, quem me trouxe para esse lugar de consciência e despertar que eu precisava me cuidar para me poder cuidar deles foi minha filha mais velha, que agora é médica, assim, é meu orgulho. Assim, é um dos meus orgulhos, meus 3 filhos são meus maiores empreendimentos, mas eu tenho aprendido que o meu maior investimento tem que ser em mim, para mim depois dar o meu melhor para eles, para o negócio, para os meus clientes, para quem eu amo, né? É isso, Ana. Que coisa linda! E esse talvez seja... Eu até arrepiei, viu? Se pudesse mostrar assim, ó, eu arrepiei. Talvez esse seja um grande desafio desse amor incondicional que invade uma mãe quando ela nasce, né? É entender que para se doar tem que ter, né? E esse se colocar aí em primeiro lugar é uma missão muito difícil e dolorosa, né? Mas necessária nessa jornada, né? E aí, a próxima pergunta vem para Marcinha, que é coautora de um livro muito maravilhoso, que eu acredito que todas deveriam ler, chama Elas, Histórias que Iluminam Escolhas, Desafios e Transformação. E aqui na rede a gente entende a força que essas histórias têm. Olha como faz diferença quando a gente escuta a história umas das outras. Olha que força, que gás que dá para a gente isso. E um texto muito marcante do capítulo da Marcinha nesse livro, ela diz que a sua missão nunca foi apenas vender gás, mas energizar pessoas, incentivar sonhos e transformar vidas. Dá vontade de moldurar isso aqui no quadro.
Quando olho para a sua trajetória, Marcinha, como mãe, empresária e mulher de fé, qual foi o momento que você percebeu que seu verdadeiro legado não estava apenas no que você construiu profissionalmente, mas principalmente nas vidas que você ajudou a iluminar ao longo do caminho? Nossa, pois é, né? Depois eu vou pegar um gancho aí no depoimento da Ritinha, porque é tão bom que eu vou falar lá na frente, mas enquanto eu estou lembrando, que quando fala assim que a gente conseguiu inspirar uma pessoa, que a minha história em algum momento motivou alguém, poxa, isso é gratificante, então eu acho que é isso que vale a pena. É óbvio que o conforto, a estabilidade financeira, é tudo necessário, é muito bom, é necessário, mas você ver pessoas prosperarem, você ajudar a realizar sonhos, ver pessoas se inspirando em você, mesmo sabendo que não é fácil. Porque se inspirar nas glórias, nas conquistas, é bom, mas naquele momento que você não está bem, que você não está se enxergando, você não está se reconhecendo, como a Rita mesmo disse. Então, nesse dia de hoje, as mamães que estão ouvindo, né, sejam generosas com você, muito mais que esperar algo de outra pessoa. Olhe para dentro de si e fala, opa, não está legal, eu não estou legal, porque inspirar também é falar que a gente também não tem momentos bons, não é tudo tão bom, né? Então, tenham força, tenham fé, né, que cada um com a sua fé, com a sua religiosidade, que é muito importante ter uma fé, eu acho que norteia muito a gente. Nós, como mulheres, eu entendo que nós somos um instrumento do Espírito Santo mesmo dentro dos lares, dentro das empresas, né? Então, tenham fé, peçam sabedoria e discernimento para se encontrarem, para que não tenha só um dia de hoje como feliz, que tenha uma vida mais feliz, né? É óbvio que não vão ser todos os dias felizes, mas quando a gente consegue observar e ver que esse é o caminho, as coisas vão trilhando, né? Não sei se eu me perdi aqui, mas deixa eu ver na minha colinha o que eu tinha pensado em falar do registro do livro. E também, gente, claro, né, perceber que, poxa, nós temos 30 anos de história, 3 décadas de confiança das pessoas. Então, as pessoas que estão ali comprando gás para a gente, ela não está só comprando gás para abastecer o fogão dela, não é, ela está acreditando na empresa que está entrando na casa dela, ela abre a porta dela para a gente há 30 anos. Então, poxa, que bacana, que credibilidade é essa, né? São situações que nenhum saldo bancário paga, porque às vezes você pode ter muito dinheiro, mas você comprar... Como que se compra confiança? Né? Como que se compra uma equipe? Ainda em tempos de hoje, a dificuldade de montar, de estruturar uma equipe, ter pessoas que estão conosco lá há mais de 20 anos. Nós gravamos recentemente um vídeo com a historinha deles, assim, é delicioso ouvir, assim, contar que construiu a casa, que, né, viajou, que estruturou a família, que conheceu o amor lá dentro. Então, assim, você vai fazendo parte da vida das pessoas. Não é só buscar o meu sustento, o sustento da minha família, que é óbvio que é uma primeira necessidade, mas chega um ponto que isso não é mais a prioridade, né? Então, poder ter essas pessoas por perto, ajudar de alguma forma, não é dar nada para ninguém, porque às vezes fala assim, mas o que você deu para a pessoa? Não, não dei nada, às vezes é uma oportunidade de ter trazido alguém lá da minha terra, que teve uma oportunidade aqui, que foi até trabalhar com outra coisa depois, mas prosperou. Eu olho para aquilo e me vi uma chama de verdade aqui dentro, sabe, que fala, cara, isso vale a pena. É lógico que eu preciso pagar minhas contas, né? A vida não pode ser só pagar boleto, não, mas quando você tem esse retorno de ver pessoas que, através de você, prosperaram, buscaram algo melhor para a sua vida, para a vida da sua família, isso é maravilhoso. Para mim, realmente move a minha vida, sabe? Que coisa mais linda! Ave Maria, vocês não sei não, viu? Vou me segurar aqui, porque senão começa a chorar aqui, ao vivo, né? Mas, meninas, dessa tua fala, Márcia, eu estava lembrando muito. Esse ano a gente fez 2 formatos diferentes de movimentos, né? Um são os happy hours, que a gente se conecta com as mulheres, né?
não só as revendedoras, mas também muitas executivas do mercado de energias, né, que atuam em diferentes frentes, mas como a gente passa por desafios comuns, né, e como esses momentos são especiais. Mas um outro movimento que a gente tem feito também, que são rodas de conversa nas comunidades, se aproximando das clientes das revendas de cada um de vocês. E aí você vai entendendo a grandeza que tem nas histórias dessas mulheres também. Porque quando a gente fala de abastecer, né, um fogão com o GLP, é alimentar aquele lá, né, aquecer aquele lá. E dentro daquele lá são tantos desafios e tem tanta coisa que também se comunica com a gente. Então, eu penso que as mães, né, que têm esse lugar de empatia maior com as mães, que são a maioria das clientes de GLP, né, tem um lugar de identificação e de conexão que é muito precioso para esse segmento. Eu sei que a gente está com muita tecnologia disponível, com muita coisa acontecendo, mas a gente não pode deixar que as nossas clientes também sejam só dados no nosso sistema de CRM, né? Porque isso é muito pouco diante do tamanho da transformação e do impacto social que a gente pode fazer junto dessas famílias, né? E, para fechar essa nossa conversa, maio é um mês muito especial, porque além do Dia das Mães, também tem o Dia do Revendedor de GLP. Vocês sabiam? Dia 17 de maio é o Dia do Revendedor de GLP. Então, eu quero perguntar para vocês, agora nesse lugar de mãe, olhando para o futuro. Porque quando a gente é empreendedora, a gente lida com muita incerteza, não é verdade? Então, também é importante a gente pensar nas próximas gerações, no legado que a gente deixa, em tudo que a gente está construindo. E quando vocês olham para o futuro, que legado vocês desejam deixar não apenas para os filhos e filhas de vocês, mas também para as próximas gerações que vão trabalhar nesse mercado de GLP, de energias, que vão ter essa missão de energizar os lares do nosso país, dessa sociedade. Quer começar, Fernandinha? Eu vou deixar um recado mesmo, assim, porque olhando lá na frente, quando a gente pensa no futuro, hoje está tudo tão digital, né? Está tudo tão robotizado aí. E aí o recado que a minha preocupação com isso tudo é que nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo tem essa facilidade. Nem todo mundo sabe lidar com o QR Code, nem todo mundo sabe mexer e clicar lá no botãozinho de manda seu endereço, nem todo mundo. Eu acho que no ramo de GLP, por mais que, né, a gente tenha um futuro assim, cheio de novas propostas todos os dias aí chegando para a gente ali na mesa, nada vai mudar o TED a TED. A ligação com a dona Maria lá, que vai ligar lá do Alto das Pedreiras e bater um papo com você e te contar da vida dela toda ali. Nada vai mudar a propaganda de boca a boca, aquele papelzinho que você vai entregar, porque, como a Márcia mesmo disse, são muitos anos, né, no mercado. E essa credibilidade, essa confiança, isso não foi conquistado da noite para o dia. Mas aí, finalizando, esse é o recado, sabe, para o futuro. Que nós não percamos, né, esse TED a TED, essa conversa olho no olho, esse cuidado, essa escuta com o próximo, sabe? Então, estamos em um mundo muito digital. E quando a gente vê essa geração vindo, as pessoas não olham mais nos olhos, não têm paciência com os idosos, né? E aí eu acho que essa sensibilidade, sabe? Eu acredito que para o futuro que não percamos isso, que não sejamos tão digitais ao ponto de não ter essa escuta com o próximo, sabe? Seja no ramo né, de GLP, ou seja em qualquer área da nossa vida, né? Então, que para esse futuro que a gente não perca essa sensibilidade, porque eu acredito que se o sucesso, né, seja no ramo que for, um
dos nossos pilares é o próximo, né? É ter essa sensibilidade. Porque hoje temos aí alguns benefícios, né? Estamos em uma outra situação política, mas há alguns anos atrás, eu tenho certeza, com Márcia também, com outras pessoas, já aconteceu de pessoas chegarem na nossa porta, uma Dona Maria ali, outras mulheres, e não ter o dinheiro do gás ali, né? E chegar numa notinha e falar para você, olha, dia 5 eu vou vir aqui te pagar, deixa a minha aposentadoria cair na minha conta. Então, é isso, que a gente não perca essa sensibilidade. Então, para todas as mulheres hoje, meus parabéns e o meu eterno respeito. Que lindo! Ritinha. Você fala muito de sensibilidade, porque eu acho que o momento é esse mesmo, de reconexão e sensibilidade, de estar vivendo essa era aí de transformação digital, de dados, mas a gente tem uma força que poucos mercados têm, que é a recorrência, né? A gente acessa se conecta com essas consumidoras, com esses consumidores todos os dias, basicamente, entra nas casas deles todos os dias, e o que é que a gente está fazendo com isso? Alguns transformam vidas, inspirando, fazendo ações, como a Marcinha comentou lá no início, que ela sente que isso é uma energia que move, ela sentir que ela transforma a vida das pessoas, que ela participa dos sonhos das pessoas, que ela ajuda a construir sonhos, a realizar sonhos. E eu acredito que é isso mesmo que a gente faz. A gente faz isso com nossos colaboradores, com as nossas famílias, que a gente ajuda, né? Eu não sei vocês, mas desde o começo eu queria salvar a família todinha, trouxe muita gente que me ajudaram, me ajudaram no gás, né? Aí no final, mesmo os que não são família, acabam se tornando essa grande família, daqui a pouco os clientes também se tornam essa grande família, e a gente precisa se apropriar desse poder, né? Dessa conexão, dessa força que a gente tem de se misturar, de se integrar, né? E fazer alguma coisa com isso. A gente já faz, mas eu acho que a gente pode fazer mais de uma forma organizada. A Ana Paula usa muito duas palavras, com intenção e consciência e intencionalidade. Pronto. É isso aí. Eu nem sei se eu respondi a pergunta. Mas... Por mim, perfeitamente, né? E você, Marcinha, queremos te ouvir. Pois é. O nosso slogan de 30 anos, eu repito porque a gente está comemorando, né? Nós estamos falando aqui de mulheres de gás, né, gente? Então não tem como eu não contar aí um pouquinho. O nosso slogan é tradição que inspira o novo. Isso porque a gente está preparando, como a Rita comentou, eu também tenho o João Pedro, que é meu filho mais velho, né? Meu primeiro amor. João Pedro seguiu outra carreira, é médico, graças a Deus também, assim como a Bruna. E quando o Arthur demonstrou interesse em dar continuidade, entrar para trabalhar no Ouro Verde, eu confesso que eu fiquei, assim, com o coração apertadinho, sabe? Porque, poxa, né, o outro está trilhando um outro caminho e tal, mas eu pude perceber que ele tá fazendo faculdade e está trabalhando, né, meio período, e eu pude perceber a visão de uma pessoa capacitada e de uma pessoa que tem a prática. Então, o nosso slogan é a tradição, que é a nossa, sou eu, o pai dele, que quebram pedra para chegar até aqui, e inspirando, mantendo nele a essência, o compromisso com o cliente, a responsabilidade social, né? Porque hoje as pessoas têm mais possibilidade de se capacitar do que na minha época, do que na época do Claudiano, meu esposo. Então, a gente construiu a Ouro Verde com cara e coragem mesmo, mas sem nenhuma formação. E hoje o Arthur já consegue gerir, já consegue ajudar a gente, assim, infinitamente, por estar se capacitando. Então, o mundo está mudando. Eu também concordo que esse tato, essa coisa humana, ainda é primordial, principalmente no nosso segmento,
Mas não adianta a gente fugir muito disso, não, porque é a realidade do mundo agora. É tecnologia. Nós somos da época que não existia o celular, né? Que ia na cabine telefônica lá da minha cidadezinha para ligar para alguém. Olha onde a gente está agora, olha nós aqui falando em vários estados brasileiros, né? Então, é que essa galerinha que vem, que se capacite, porque é um negócio bacana, a gente só precisa se profissionalizar. Nós estamos falando aqui da Zero Gás, nós estamos falando da Ouro Verde, assim como a Chama Azul e muitas outras que a gente conhece, mas isso é raridade. No segmento do gás, não há profissionalização. A maioria das empresas, às vezes, vão batendo cabeça, né? Então, é um segmento legal, é um segmento próspero. Eu construí a minha vida, tenho uma vida confortável, formei meu filho. O que eu vou reclamar do segmento do gás? Posso garantir que é um segmento rentável, mas mantendo aí esses valores, esses princípios que eu acho que a gente não pode perder, não só no trabalho, no comércio, mas na vida como um todo, né? Que é o respeito ao próximo. E se você me permitir, Ana, eu queria ler uma mensagenzinha que eu escrevi aqui, é que eu vejo Deus agindo em cada etapa da minha vida. Deus é amor. Então, coloquemos amor em tudo que fizermos, pois tudo mais o tempo desfaz. Aplausos silenciam, cargos passam, projetos envelhecem. Se preencha daquilo que realmente importa, né? Então, fica aqui o meu desejo que todas vocês tenham um dia lindo, todas as mamães que estiverem nos assistindo e tenham gostado desse nosso encontro. Para mim foi um prazer estar com vocês. Nossa, né? Que coisa mais linda, gente. Vocês são muito maravilhosas, né? E eu quero dar os parabéns que esse movimento de sucessão, que a gente chama de integração geracional, né? É algo que a gente que roda o Brasil todo tem percebido que é uma grande dor silenciosa do nosso segmento, né? Porque como o mercado de gás, ele exige muito dos pais, normalmente é um pai e uma mãe que está por trás desse negócio, e a forma que eles têm de amar os filhos é provendo, né? É trabalhando para que nada falte. Mas muitas vezes para os filhos fica uma ausência, né? Uma ausência de presença, de carinho, e inconscientemente vai gerando uma certa rejeição àquele negócio. Ou até mesmo os próprios pais querendo proteger da dinâmica que muitas vezes é tão desafiadora. Meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, vai fazer outra coisa, né? Vai ter paz, um saláriozinho fixo, né? Todo mês. E às vezes a gente não entende a grandeza desse negócio, porque a revenda de gás bem gerenciada ainda é um negócio muito rentável, né? Eu vejo muita gente batendo cabeça com outros negócios, não estou dizendo que não é importante diversificar, mas ainda é dos grandes grupos a vaca leiteira, digamos assim, para quem entende lá do marketing, tem uma matriz BCG, né? Então, a grande receita vem de lá. Então, a gente tem um negócio muito bom nas mãos, onde os desafios que se apresentam precisam de muita união, e essa união dentro de casa começa, que é unindo a nossa família, os nossos filhos, nas decisões patrimoniais também. Então, essa é uma agenda muito importante que a gente precisa conversar, né? Então, é por isso que no dia 20 de maio estaremos no Monte Carlo Shopping, no evento Gás Seguro, organizado pela AGLP, que está fazendo um trabalho lindo aí em Minas, né, no estado de Minas Gerais, lá em Betim. Então, nós vamos levar um painel que chama Mulheres em Movimento, a união que gera transformação no mercado GLP, falando de todas essas camadas de união que a gente precisa trabalhar, né? Para que o nosso mercado se fortaleça e prospere por muitas e muitas gerações. Tem muita coisa que a gente não pode mudar, mas tem muitas outras coisas que a gente pode juntos, gente. Vamos lá, vamos dar as mãos e vamos fazer acontecer, né? E no dia 21 de maio, vamos divulgar aí nas nossas mídias, fiquem ligadas, a gente vai fazer um happy hour das Mulheres de Gás em Belo Horizonte, aquele momento de descontração, para a gente tomar uma taça de vinho,
Conhecer os maridos de vocês também. Tragam, eles são muito bem-vindos, os homens de gás. Um momento só nosso, tá bom? Então, quero aqui agradecer também as queridas Elaine, que estaria aqui hoje como uma das nossas convidadas, mas como toda mulher de gás também atravessou um problema de saúde mais sério e não pôde estar aqui, né? Então a gente manda todo o carinho, todo o nosso gás para você se energizar aí desse lado. Simone, né? Simone Salles, que está comigo, e a Rita hoje no Board das Mulheres de Gás. Estivemos na missão agora no Rio de Janeiro. Uma mãezona. Vocês precisavam ver entre uma reunião e outra. Tá aqui ela! Ela conseguiu entrar. Então, melhor do que eu falar por ela, é ela falar dela mesmo, né, Simone? Deixa aí a sua mensagem. Ela que está toda preparada, como toda mulher de gás, né? Foi toda preparada, né? Conte aí. Deixe sua mensagem. Você que é uma grande mãezona de gás, eu vim em ação várias vezes, agora no Rio, fazendo tarefa, né? Acompanhando tudo, cada passo do seu filhote tão lindo, né? Nessa jornada e dando conta ali de todos os desafios da revenda ao mesmo tempo, né? Eu sou testemunha aí dessa mulher maravilhosa que você é. Mas deixa aí sua mensagem para as mãezinhas de gás. Então, meninas, boa tarde. Desculpa o atraso, tive alguns imprevistos, mas essa data é muito especial, eu não podia deixar de estar aqui com vocês. Essa missão que Deus nos confiou, que é criar nossos filhos, e ainda mais sendo revendedora de gás, são muitos pratos para equilibrar, mas eu agradeço a Deus a maternidade e desejo que Deus continue nos abençoando, nos conduzindo nessa missão, e é isso. Uma coisa linda! Palmas! A gente sabe nesse suspiro, né? O quanto de coisa já foi vencida hoje, né? E com certeza para todas vocês. Porque quem vê as fotos no Instagram, né? Não vê os bastidores, né? Não vê a luta de cada dia. Meninas, quero agradecer também a cada uma de vocês, Fernanda, Márcia, Rita, Simone, tá? Por estarem aqui, né? Fazendo questão de deixar essa mensagem que vai chegar para muitas mãezinhas que estão precisando desse carinho, desse gás no coração para continuar, para deixar de se culpar um pouquinho e se celebrar, pelo menos hoje. Começa hoje, né? E transforma isso num hábito. E também não posso deixar de agradecer aos nossos mantenedores, Copa Energia e Nacional Gás, que fazem toda a diferença e tornam possível a gente estar fazendo um momento como esse. A gente ter estrutura para trabalhar essa agenda de unir para transformar tão desafiador. Então, muito, muito obrigada. Hoje eu só tenho a agradecer e a celebrar cada uma de vocês, mães maravilhosas. Sintam-se abraçadas aí, vocês e toda a família. Um forte abraço e até o próximo Energizadas. Tchau, gente! Tchau, gente!